Olá pessoal, eu sou Hamilton, analista ambiental do ICMBio. Na aula de hoje nós vamos falar um pouco a respeito da biodiversidade, zoologia, botânica e história natural, que é um dos tópicos que está no edital de vocês. Antes de mais nada, é importante ressaltar o que diz a Convenção da Biodiversidade, que inclusive consta no edital de vocês que vai cair. Segundo a Convenção da Biodiversidade, a diversidade biológica ela significa a variabilidade de organismos vivos de todas as origens, compreendendo, dentre outros, ecossistemas terrestres, marinhos, aquáticos, além dos complexos ecológicos de que fazem parte. Compreende ainda a diversidade dentro de espécies, entre espécies e de ecossistemas. No Brasil, a gente sabe que ele é mega diverso. Nós temos aí 6 biomas, sem contar o ambiente marinho, costeiro, que também é extremamente rico e diverso de animais. Os nossos biomas têm uma diversidade muito grande de plantas, muitas das quais desconhecidas, então nós temos fortíssimos endemismos no nosso país, a citar a Mata Atlântica e a Amazônia. Então, o nosso país, sem dúvida alguma, ele é conhecido mundialmente como um país mega diverso, no sentido biológico. Nós temos as nossas florestas tropicais, que sem dúvida alguma são o ecossistema mais rico em quantidade de espécies do mundo. Nós temos, como eu falei, a maior riqueza de espécies de plantas do planeta. Então, o Brasil ele é mega diverso, tá? Então, nós temos aqui apenas uma tabela ilustrando isso. Em relação aos biomas do Brasil, a Mata Atlântica ela aparece com 17.150 espécies, a Amazônia em segundo lugar com 13.056 espécies. É claro, gente, que essa diferença se dá sobretudo em relação a estudos. A Mata Atlântica tem muito estudo envolvido. Já a Amazônia ainda são poucos os estudos. Então, se a gente for parar para analisar a Amazônia, a gente vai concluir que de fato ela tem muito mais diversidade desconhecida. Tá? Então, o que falta na Amazônia ainda são muitos estudos. Já a Mata Atlântica já tem estudo científico dos mais diversos, né? Então a gente ainda conhece pouco a nossa diversidade biológica. E além da gente não conhecer a nossa diversidade biológica, ainda existem os animais que são extintos. A extinção que ameaça não só animais, né, como plantas. Então muitas espécies que estão por aí ou simplesmente desapareceram sem que nós as conhecêssemos, devido ao desmatamento, devido a outros fatores ambientais e antrópicos, que fazem com que haja ameaças contra a flora e contra a fauna, causando, nesse caso, desconhecimento total nosso a respeito da nossa própria biodiversidade. Entretanto, quando a gente analisa o mundo como um todo, o Brasil, sem dúvida alguma, ele se destaca como um dos países com maior, se não o maior, país com a maior biodiversidade mundial. Então nós temos uma riqueza extremamente profunda que nós precisamos cuidar e zelar do nosso país, né, gente? Então, estima-se que o Brasil tenha cerca de 117 mil espécies de animais. Ou seja, é muita espécie, gente. Estou falando de espécie, né? Então, é muita espécie aí. Nem estou falando naturalmente da quantidade de animais, tá, gente? Estou falando da quantidade de espécies. Certo? Então, imagina se cada espécie dessa tivesse 10 animais, né? Evidentemente tem muito, muito mais. Então, são milhões de animais neste país chamado Brasil. E 46.457 espécies de plantas. E isso é o que a gente conhece, tá? Alguns pesquisadores dizem que o Brasil tem entre 15% a 20% da biodiversidade mundial. Tá? Como falei para vocês, e também tem bastante endemismo. Nós somos considerados o país com a maior quantidade de espécies endêmicas do mundo. E, evidentemente, graças aos estudos, né, todo ano novas espécies são descobertas. Mas ainda assim, faltam muitos estudos para a gente conseguir entender um pouco mais a fundo a nossa biodiversidade. E estima-se, gente, que nosso país tem mais de 20 mil espécies de animais vertebrados que ainda são desconhecidas da gente. Então, assim, se nós temos ali 117 mil espécies conhecidas, mas 20 mil
prováveis desconhecidas. Então, assim, a nossa biodiversidade de animal é tremenda, é imensa, tá? Que a gente ainda não conhece. Mas, segundo pesquisas, graças aos estudos, né, existe esse mapa que traz a proporção de futuras novas descobertas. Então, a Mata Atlântica ela aparece como um celeiro muito grande de novas espécies a serem descobertas. Como eu falei, falta essa questão desse estudo na Amazônia, que os pesquisadores na Amazônia que estudam a nossa flora e fauna ainda são poucos, tá? Mas, de qualquer maneira, o Brasil, a nível mundial, se destaca. Sem dúvida alguma, ele possui uma posição de renome no quesito biodiversidade. Falando um pouco a respeito de outro tópico, que é a classificação e taxonomia de animal e vegetal. A taxonomia, gente, e a classificação são duas categorias que andam lado a lado. A taxonomia ela lida basicamente com a organização biológica dos seres vivos. Tá? Já a classificação é literalmente a parte operacional da taxonomia. Então, são duas áreas que estão interligadas. O Aristóteles, na história, foi a primeira pessoa a tentar classificar os animais. Mas, entretanto, gente, o Aristóteles se deparou com um pequeno grande problema: a quantidade imensa de animais que ele tentou classificar. A classificação dele era dicotômica, ou seja, por exemplo, animais de sangue e animais sem sangue, vertebrados e invertebrados, animais úteis e animais nocivos, né, que a gente tinha esse estudo, essa classificação lá no ensino fundamental, quando a gente começa a estudar, a gente classifica os animais dessa forma. Então, essa classificação dicotômica dele apresentou vários problemas, entre os quais, além da grande quantidade de animais, muitos animais eles acabavam sendo incluídos em diversas categorias. Então, isso causou uma confusão nele, na cabeça dele, e não conseguiu levar adiante essa ideia. Quando foi já no século XVIII, o Linneu, embora o sistema de nomenclatura binomial já fosse utilizado na época, mas o Linneu ele foi responsável por disseminar esse sistema de nomenclatura binomial. Então, ele deu uma aprimorada no sistema que já existia, publicou e disseminou esse estudo. Por isso que ele ficou cravado aí na história da taxonomia como um cara extremamente responsável pelos estudos taxonômicos. Ele agrupou os seres vivos em uma hierarquia, aquela que a gente já conhece, né? Reinos, filhos, classes, ordens, famílias, gêneros e, por último, as espécies. Tá? E a classificação do Linneu ela era hierárquica, como eu falei para vocês, né? Ela se baseava em características externas, físicas externas. Era muito comum, na hora que ele ia nomear os animais, ele olhasse para a característica daquele animal e escrevesse característica no nome científico dela. Ela era um sistema de classificação artificial e, principalmente, gente, a classificação dele não levava em conta as relações evolutivas. Por quê? Porque simplesmente na época não existia essa ideia de evolução, de relação evolutiva. Então, naturalmente, não tinha como ele abordar isso na classificação dele. Muito embora hoje a gente sabe que existem essas relações evolutivas entre os animais. Então, mas de qualquer maneira, mesmo que sem saber essas relações evolutivas, o trabalho dele, sem dúvida alguma, foi bastante promissor para as futuras ideias de evolução dos outros pesquisadores. Então, a principal ideia da nomenclatura, da taxonomia, é escrever o nome de uma espécie. Havia muita confusão e há até hoje. Por exemplo, essa fruta aqui é tangerina, gente. Tangerina. Mas tem alguns colegas aí que resolvem chamar isso de bergamota. E entre outros nomes. Mas isso aqui para mim e sempre será tangerina. Então, para evitar essa confusão de nome popular, criou-se o nome científico. Então, não interessa onde você for, em qualquer parte do mundo, esta fruta aqui vai ter um nome único, que é o nome científico dela. Então, o nome científico ele é composto pelo gênero, escrito em maiúsculo, tá, gente? E o epíteto específico, que denomina a espécie, escrito em minúsculo. Tem que estar gravado em itálico e tem que estar escrito em latim ou latinizado, tá? Latinizado. Por que tem que estar latim ou latinizado? O latim é uma língua morta. E aí, pelo fato de ser uma língua morta, não há atualização naquela língua. Então, consequentemente, não vai haver amanhã alteração no próprio nome da espécie. Então, por esse motivo é que criou-se
o nome científico resolveu-se, né, padronizou-se para usar o latim. Inclusive, gente, recentemente, no passado recente, criou-se até uma ideia aí no científico de mudar essas regras e passar a escrever, olha o absurdo, passar a escrever o nome científico das espécies em inglês. Ainda bem que isso não foi para frente, né? Mas a gente entende o porquê que tentou-se aplicar essa mudança, né? Mas de qualquer forma, as espécies elas são escritas em latim, em duas palavras. A primeira indica o gênero em maiúsculo e a segunda o epíteto específico. Tá? Então, nessa espécie aqui, Titius cerulatus, Titius é o gênero, melhor dizendo, e cerulatus é o epíteto que denomina a espécie. Então, o conjunto dos dois é o nome científico da espécie. Tá bom? E para escrever, gente, o nome de algumas espécies, no caso, existe a nomenclatura zoológica, né, internacional de nomenclatura zoológica, da mesma maneira como existe a nomenclatura de botânica. Então, um dos princípios dela é o princípio da prioridade. O que significa o princípio da prioridade? É o seguinte: se eu tiver aqui no Brasil e descobrir uma nova espécie de animal, então eu achei uma espécie nova, vou publicar, etc. Quando foi daqui a 10 anos, descobriu-se que essa espécie que eu identifiquei como nova, ela já tinha sido estudada por um cara lá no Japão. E aquele cara lá no Japão, ele deu um outro nome para essa espécie que eu estou lidando agora. Nesse caso, devido ao princípio da prioridade, o cara lá do Japão vai ter prioridade. Então, a minha espécie, o nome da minha espécie, ele vai deixar de existir. E vai passar a se usar a prioridade em relação ao Japão, já que o cara lá descobriu primeiro do que eu. Tá? Então, se existirem dois nomes diferentes para o mesmo táxon, o nome mais antigo ele possui a prioridade, tá? Sobre o mais novo. A lei da homonímia diz o seguinte, gente, ó, dois gêneros, ou seja, a primeira palavra lá, que não podem ter o mesmo nome. Por exemplo, o gênero Titius sempre será do gênero Titius. Você não pode ter outro animal, ou mesmo uma planta, ou sei lá o que tenha o no gênero chamado Titius. Você não pode. Tá? Da mesma forma, a questão do homem, nosso Homo sapiens. Você não pode amanhã colocar o gênero Homo em outro animal, por exemplo. Você não pode, porque o gênero Homo indica a espécie humana. Tá? Então a lei da homonímia diz isso, que você não pode ter dois gêneros diferentes com o mesmo nome. Tá bom? Entretanto, você pode ter, gente, o epíteto específico igual. Então, se os gêneros são diferentes, o epíteto específico pode ser igual. Por exemplo, ali, o Aspidosifon brasiliensis, que é uma espécie de verme, e Oplopiga brasiliensis, que é indica uma espécie de inseto. Tá? Então, o epíteto específico pode ser igual, mas o gênero não pode ser igual. Tá bom? Uma outra coisa que já caiu em prova, gente, foi a respeito das abreviações. A banca, ela queria que você soubesse o que significava as abreviações que aparecem geralmente no nome. Então, a AFF, afines, significa um táxon relacionado a outro pré-existente, a outro já existente. Então, quando você está identificando o táxon, você coloca, por exemplo, fulano, AFF, cicrano. Quer dizer que você está dizendo que o fulano ele possui semelhança com o cicrano. Tá? Então, esse AFF significa isso, ou seja, é afim, é semelhante a outro já existente. Tá? O CF indica para você, significa confer, né, do latim, e identifica uma identificação provisória que necessita de confirmação. Então, você coloca fulano, CF, quer dizer que você ainda não tem certeza se aquele gênero realmente existe, ele é novo, ou enfim. Então, você coloca um CF para dizer que você precisa de confirmação daquele gênero, por exemplo. O SP, que é a abreviação de espécie, indica que é uma espécie ainda não identificada de um gênero. Isso é muito comum mesmo. Quando você vai fazer um levantamento em campo de uma espécie de planta, por exemplo, você não tem certeza qual é a espécie daquela planta, ou mesmo daquele animal. Aí você coloca o fulano, né, que é o gênero, SP. Tá? Ou seja, você não sabe qual é a espécie, você tem certeza qual é o gênero, você tem certeza, né? Que o gênero é o fulano de tal, mas a espécie você não tem certeza. Então, para você não criar confusão, você coloca o SP para dizer que você não sabe, não tem certeza de qual é a espécie daquela planta ou daquele animal. O SPP é abreviação para espécies, plural, né? Então indica duas ou mais espécies em determinado mesmo gênero, a mesma ideia, tá? Só que a diferença nesse caso são duas ou mais espécies. E a SSP, que é menos utilizado, tá? Que é subespécie. Então é importante vocês saberem, gente, o que significa cada abreviação dessa.
Falar um pouco sobre a classificação e taxonomia animal. A gente sabe que os animais são seres pluricelulares, eucariontes, assim como as plantas, só que os animais são heterotróficos e as plantas são autotróficos. Então, assim, já caiu em prova a regra de nomenclatura. Então, por exemplo, a família de um animal, toda família de um animal termina no sufixo idai. Então, por exemplo, Hominidae significa é a família a qual pertence o homem, o ser humano. Tá? Então, você precisa saber, gente, o que significa cada sufixo desse. Da mesma maneira como lá na química orgânica nós temos os sufixos metano, por exemplo, propano, propino, enfim, o ano, eno, ino, né? Lá na química, entre outras regras de nomenclatura lá que a gente tem, aqui na nomenclatura também de animais e de plantas a gente tem também as regras de nomenclatura. Então essas regras de nomenclatura você precisa saber para a sua prova, tá? Inclusive no último concurso de ICMBio caiu justamente sobre isso, sobre essa regra de nomenclatura para planta. Muita gente naturalmente errou, embora a questão fosse facílima, facílima mesmo, mas eu tenho certeza que muita gente errou ou deixou em branco aquela questão, porque não sabia a regra de nomenclatura. Então você precisa saber que, por exemplo, quando terminar no sufixo ida, significa uma ordem, a ordem dos invertebrados, né? Então, por exemplo, a minhoca, a família dela é a Plotaxida. Formes indica a ordem, pode indicar a ordem dos vertebrados, por exemplo, galiformes. É muito comum para peixes e aves, tá? Galiformes, que é a galinha, siluriformes, que é a ordem dos bagres. Em compensação, homem é ordem primates, sapo, ordem anura, cobras, ordem squamata, baleia, ordem cetácea. Alguns desses aqui são tranquilos para vocês, né? Aí vocês precisam saber, gente, sufixo ida pode indicar ordem. Tá? Nos invertebrados, formes pode indicar ordem nos vertebrados. Família de animais termina em idae. Então, exemplo, Hominidae. Outra coisa importante, gente, que vocês tenham em mente isso aqui, tá? Ó, esse agrupamento. Por exemplo, então, um conjunto de espécies forma um gênero. Conjunto de gênero forma uma família. Conjunto de família forma uma ordem. Conjunto de ordem forma uma classe. Conjunto de classe forma um filo ou divisão. Conjunto de filo forma um reino. Conjunto de reino forma um domínio. Domínio forma a vida, tá? Então, isso é muito importante que vocês saibam, sobretudo de reino para baixo, gente. Vocês necessitam. Isso aqui já caiu em prova, viu, gente? Já caiu em prova, então não confundam. Existem vários macetes aí de mnemônicos que você tem na internet para você decorar essa classificação, essa hierarquia taxonômica. Na relação às vegetais, as regras de nomenclatura são as seguintes, gente. Ó, quando termina em EAI ou opsida, que é mais comum, opsida, você está falando de classe de planta. Então, Liliopsida é banana. Tá? As bananas são da classe Liliopsida. Quando termina em alis, você está falando de quê? De ordem, das ordens da planta. Então, o cacau é da ordem Malvalis. Quando termina em acei, está falando das famílias. Então, urucum, por exemplo, a família dele é da Bichaceae. Tá? Então, Bichaceae, família, Malvalis, ordem, Liliopsida, classe. Gente, essas regras de nomenclatura vocês precisam saber, tá bom? Não esqueça, vou deixar um pouco, vocês darem um print aí para vocês anotarem direitinho. Tá? E como é que cai em prova? 2022, no meu concurso, caiu nessa seguinte questão. A lagarta enroladeira, Antigastra catalaunalis, é uma praga que causa danos à cultura do gergelim. Considerando essa oração, é correto afirmar que seus nomes comum e científico foram gravados conforme os padrões estabelecidos para nomes científicos e comuns de pragas. Vamos analisar, gente. Ó. O nome comum, lagarta enroladeira, tem um hífen entre eles, está correto, né? Realmente está o nome adequado, nome comum. Agora vamos para o científico. O científico tem que ter dois nomes, tem dois nomes aqui, né? Os dois estão gravados em itálico, perfeito. Os dois estão escritos em latim, perfeito. O primeiro, que é o gênero, está indicado maiúsculo, perfeito. Então está tudo certo. Então, de fato, tá, tanto o nome científico quanto o comum estão corretos. Tá? Então, perfeito, tranquilo. Não tem erro nessa questão. Essa questão aqui não era para ninguém zerar, né? 2022, também na minha prova do concurso de ICMBio que eu fiz, as plantas do gênero Pinus pertencem à classe Piropsida. Opa, ó, Psida, né, gente? Ó, Opsida.
A gente viu agorinha, ó, repetir aqui, ó, que no caso dos vegetais, o psida indica classe, conterminalis indica ordens, conterminaceae indica famílias, né? Então, ordem Pinopsida, ok. A ordem Pinaceae? Família Pinalis? Claro que não, né, gente? Tá trocado ali, tá? Tá trocado ali. Então, a questão está errada. A verdade é ordem Pinalis e família Pinaceae. Então, a banca ela trocou ali o sufixo de ordem com família. Então, vejam que não era uma questão difícil, mas aí o candidato tinha que saber as regras de sufixo na escrita dos nomes, né, dos grupos taxonômicos das plantas. Então é importante vocês saberem tanto das plantas quanto dos animais. Não creio que a banca deva trazer uma questão dessa tão tranquila de novo, mas de qualquer maneira, né, vamos estudar os sufixos da nomenclatura de plantas, da nomenclatura de animais, tá bom? ICMBio 2008. O gato maracajá e a jaguatirica pertencem à mesma família. Gato, né, gente? A gente sabe que é correto a família lá dos felídeos, né? Tanto o gato quanto a jaguatirica são felinos. Então a questão está correta. Sebrasp 2012. Espécie é a categoria taxonômica cujos indivíduos são morfologicamente semelhantes entre si e com seus progenitores, e se intercruzam de forma a gerar descendentes férteis. A questão está correta. Esse aqui, inclusive, gente, é o chamado conceito biológico de espécie. Sebrasp de novo 2012. As espécies semelhantes são agrupadas em gêneros. Ok, realmente, né, gente? De baixo para cima, espécie, gênero. Os gêneros se agrupam em classe? Não, né, gente? Os gêneros se agrupam em família. Então a questão está errada. Vou até mostrar para vocês aqui, ó. Espécie se agrupa em gênero, o gênero se agrupa em família. Tá? E está dizendo na questão que o gênero se agrupa em classe. Não. O gênero se agrupa em família, a família se agrupa em ordem e a ordem se agrupa em classe. Então, a questão está errada por isso, porque os gêneros não se agrupam em classe, mas sim em família. Por isso que é importante você saber aquela ordem lá dos grupos taxonômicos lá, tá bom? Da hierarquia taxonômica. Sebrasp 2015, uma ordem pode conter várias famílias botânicas, que por sua vez podem conter vários gêneros. Correto. Né? Novamente trazendo para vocês, ó, uma ordem pode conter várias famílias e uma família pode conter vários gêneros. Perfeito. Então, ali, questão corretíssima do Sebrasp. Tá, gente? Então, assim, as questões de taxonomia que a banca deva trazer serão nesse sentido. Tá? Dessa forma aí. Então, vai dar tudo certo, tá bom? Continue prestando atenção na aula aí que a gente vai matar todas essas questões aí.